Fala galera, esse é o vídeo correção, gente, do 34º simulado. Hoje é dia 2 de setembro, domingo. Faço questão de gravar logo hoje para que vocês já tenham acesso, né, ao vídeo correção, gente, no mesmo dia em que o simulado vai ser publicado. Eu tô aqui em Salvador, mas isso não impede que eu já grave o vídeo correção para a gente encerrar, gente, essa bateria de simulados, esses 34 simulados, tá certo? Com muitas questões, gente, que eu acredito que são as minhas principais apostas, tá? Muita gente me pediu para que eu fizesse uma grande aula final, trazendo as minhas principais apostas de regimento, de lei orgânica. Gente, isso eu já venho fazendo, tanto nas dicas diárias, quanto nessas questões dos simulados. A minha sugestão é, de hoje, né, que é 2 de setembro, até a data da prova, gente, eu fiz questão de deixar esses 15 dias para vocês estudarem essas 340 questões. Muitas delas, gente, cada alternativa A, B, C, D e E, muitas vezes tem um conhecimento diferente do outro, né? Então, são 340 questões com muito conhecimento para vocês estudarem. Essas são as minhas principais apostas. É por meio dos simulados e das dicas diárias no Instagram e no YouTube que vocês vão ver as minhas principais apostas daquilo que eu tirei dos mapas mentais, daquilo que eu tirei do regimento, da lei orgânica, né, que são as minhas principais apostas para o que pode cair na sua prova. Então, gente, né, com esse simulado a gente encerra todo esse projeto que a gente fez, tá certo? Eu ainda em breve vou anunciar uma aula bar, né, uma aula que a gente vai fazer num boteco para tentar encerrar esse nosso curso também para a Câmara Legislativa. Eu estou na dependência, recados finais que eu estou dando, né? Eu estou na dependência de a Câmara Legislativa, os colegas, né, que eu ainda tenho algum contato lá, que eles me digam quando é que os deputados vão se reunir em plenário, gente, porque tá difícil fazer uma sessão plenária, porque os deputados estão em plena campanha eleitoral. Então, eu comentei com vocês que eu ia fazer uma visita guiada à Câmara Legislativa, vou filmar essa visita diária na medida do possível para os colegas que são de outros estados, mas de qualquer modo, gente, não está tendo sessão plenária, então tá difícil eu fazer essa visita guiada, né? Espero que agora, na primeira quinzena de setembro, os deputados façam algum esforço concentrado para poder ter uma sessão plenária, e aí eu vou ter que avisar de última hora, vocês fiquem ligados, porque está tendo essa dificuldade, mas quando acontecer, espero que vocês consigam comparecer para a gente se encontrar lá na Câmara Legislativa, tá certo? São essas iniciativas finais que eu vou fazer antes da data das provas, tá bom? Vamos então para o 34º simulado, gente. Olha só, primeira questão, eu fiz inclusive em homenagem a esse tititi, esse mimimi que teve aí recentemente, de a segunda secretaria ter apresentado um memorando ao TCDF, né, dizendo, olha, será que tem respaldo orçamentário para contratar 86 servidores efetivos? Claro que tem, pessoal. Eu fiz a live, né, comentei, fiz posts no Instagram, e aí em homenagem a toda essa discussão, eu fiz a primeira questão de que foi aprovado na Câmara Legislativa um projeto de decreto legislativo que determina uma consulta à população acerca da redução dos cargos comissionados na CLDF. Olha que beleza, hein? Essa consulta popular servirá de base para a deliberação de um PR em trâmite na CLDF e que propõe a redução dos cargos comissionados em 90%. Né? Que maravilha, seria uma beleza. Acerca desse caso, gente, assinale a opção correta. Letra D, pessoal. Esse PDL, essa consulta popular, prestigia a democracia participativa. Lembrando que José Afonso da Silva chama a democracia direta de democracia participativa, tá? Alguns doutrinadores chamam a nossa democracia de democracia semidireta ou participativa, mas alguns doutrinadores usam a democracia participativa, além de uma democracia semidireta, como sinônimo de democracia direta. Eu expliquei isso nas videoaulas, não preciso explicar de novo, e o plebiscito, ele prestigia a democracia participativa, e ora, estamos diante de um plebiscito.
porque era uma pergunta à população que iria ser um subsídio para uma decisão política posterior, que era o projeto de resolução. Quando eu tenho uma consulta prévia para embasar uma decisão política posterior, o nome disso, gente, é plebiscito, tá? E o projeto de resolução é a proposição adequada para extinção de cargos comissionados ou efetivos na CLDF, gente. A gente já estudou isso 500 milhões de vezes, pelo amor de Deus. Artigo 60 da Lei Orgânica. Para criar cargo ou extinguir cargo na CLDF, projeto de resolução. Para aumentar a remuneração deles, projeto de lei. Tá? Então, letra D de dado. Questão 2, gente, uma questão de nacionalidade, tá? Mais direito constitucional. João nasceu na China, é filho de brasileiro nato, que estava a serviço de uma empresa privada brasileira, então não estava a serviço do Brasil, como a gente estudou nas aulas de nacionalidade, e é filho de uma chinesa. Ele nunca foi registrado em repartição consular brasileira. Aos 33 anos de idade, completados no ano passado, ele volta ao Brasil e nas eleições de 2018 ele gostaria de se candidatar ao cargo de vice-governador do DF. Qual é a opção correta, gente? A letra C, pessoal. Para ser brasileiro nato, ele vai ter que fazer a opção. Porque se você pega as alíneas A, B e C do artigo 12, inciso 1, ele não nasceu em solo brasileiro. Ele não é filho de brasileiro ou de brasileira a serviço do Brasil. Ele está na linha C, gente. Ele é filho de brasileiro, nasceu lá fora, o brasileiro não estava a serviço do Brasil. E aí ele não se registrou em repartição consular competente, como diz a primeira hipótese do artigo 12, 1C, ele vai ter que fazer a opção, ele já voltou para o Brasil, ele já é maior de idade, basta ele fazer a opção, gente. Mas aí ele tem que fazer a opção para ser considerado brasileiro nato. Agora, não é objeto de pergunta aqui. Agora, o cargo de governador e de vice-governador não é privativo de brasileiro nato, mas grande coisa, entendeu? Porque o problema, gente, é que ele ainda é, se for o caso, ele ainda é chinês. Porque ele nasceu lá na China. Deus sabe o que é que ele é. Ele estava lá na China, de repente. Ele voltou para o Brasil. E aí, para ele ser brasileiro, ele não é brasileiro naturalizado, gente. Ele é brasileiro, ele ainda não é brasileiro. Mas para ele ser brasileiro nato, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Ou então, não está sendo dito aqui na questão, ele poderia tentar se naturalizar brasileiro. Aí é brasileiro naturalizado. Mas a letra C diz, para ele ser brasileiro nato, ele deve optar pela nacionalidade. E ele já possui, em tese, sim, idade para ser governador ou vice-governador do Distrito Federal, cuja idade mínima é 30 anos de idade, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. Então, letra C, sem maiores estresses. Questão 3, gente. José é convocado para uma CPI, tá? E ele, então, na hora da oitiva, o presidente da CPI proibiu que o advogado de José interviesse em 2 momentos em que o causídico entendeu que os direitos do seu cliente estavam sendo violados. No primeiro deles, exigiram que José respondesse uma pergunta que poderia resultar em autoincriminação. José iria se auto-incriminar se ele respondesse aquela pergunta. E o segundo momento foi quando exigiram que José respondesse uma pergunta que implicava a quebra do sigilo profissional, uma vez que José é médico. Acerca dessa opção, qual é a opção correta, gente? Letra B de bola, pessoal. O presidente da comissão, da CPI, vacilou nos 2 casos. Por quê? E aí eu falei isso nas nossas videoaulas. Testemunha, pessoal, ela presta o juramento legal de dizer a verdade, ela é obrigada a dizer a verdade, só que existem mitigações a esse direito de a testemunha falar. Primeiro, que eu não coloquei na questão, ela não é obrigada a responder questionamentos alheios ao objeto da CPI. Então, se perguntarem a ela algo que não tem a ver com o objeto da CPI, ela não é obrigada a responder e é o advogado que pode permitir, né, que esse direito de não responder perguntas estranhas ao objeto de investigação da CPI sejam respondidas. Segunda limitação, testemunha, gente, presta o compromisso legal de dizer a verdade. Porém, estou fazendo assim porque seria em cima de uma Bíblia, né? A gente vê isso nos filmes norte-americanos. No Brasil, não se chega a pedir para o cara botar a mão em cima da Bíblia, mas apenas se alerta que ele tem um compromisso legal de dizer a verdade e ele pode responder pelo crime de falso testemunho. Inclusive, na lei da CPI,
existe um crime específico de falso testemunho. Agora, a testemunha tem o direito, porque todo ser humano tem direito ao silêncio. Não responder pergunta que pode resultar em autoincriminação. Tanto o investigado quanto a testemunha tem o direito ao silêncio, mas a testemunha é obrigada a dizer a verdade sobre tudo que não diga respeito à autoincriminação, que não implique autoincriminação. O investigado pode entrar mudo e sair calado. A testemunha é obrigada a dizer a verdade, salvo em relação àquilo que implique autoincriminação, porque aí até a testemunha pode ficar calada neste momento de que a testemunha entenda que pode resultar a resposta em autoincriminação. E o advogado vai ajudar nesse momento. E o presidente da CPI errou nesse caso e errou no segundo caso também, porque testemunha é a terceira grande limitação. Testemunha não é obrigada a quebrar o sigilo profissional, sendo que, inclusive, é crime quebrar o sigilo profissional, gente. Está previsto no Código Penal, quando um profissional que tem o dever de resguardar o sigilo profissional, ele quebra esse sigilo profissional, ele comete um crime. Então, CPI não pode exigir que o indivíduo pratique um crime, tá? Ele não pode revelar o sigilo profissional, tá? Médico, psicólogo, advogado, né? Líder religioso, enfim. Aquilo que for considerado quebra de sigilo profissional, gente, isso pode gerar um crime e testemunha não é obrigada a quebrar o sigilo profissional. Letra B de bola, tá certo? É a correta. Questão 4. Foi aprovado na Câmara Legislativa um projeto de lei que cria a região administrativa de Ceilondres, né? Uma homenagem aí a Ceilândia. Ceilondres, Ceilondon, né? Ceilondres do Sul. Acerca dessa situação, assinale a opção errada à luz da lei orgânica. Letra A, gente. Com a criação dessa região administrativa, fica criado automaticamente conselho tutelar para a respectiva região. Pessoal, tá tudo certo aí, né? Você pega, e já falei, dos artigos 10 a 13 da lei orgânica, esses artigos têm grande chance de cair na prova. E aí, tá tudo correto, gente, com base nesses artigos 10 a 13, menos a letra D de dado. Porque o artigo, lá pelo, se não me engano, o artigo 13, né, algum dos seus parágrafos, ou parágrafo único, sei lá, ele diz que lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Não é lei complementar, gente. Não é lei complementar. Basta lei ordinária para dispor sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Tá ali, artigo 13, parágrafo único, artigo 13, parágrafo alguma coisa, ali por perto você vê que a letra D de dado está errada, tá? De acordo com a letra da lei orgânica do DF. O resto, leia as alternativas, porque são minhas principais apostas de dispositivos que também podem cair dos artigos 10 a 13 da lei orgânica. Questão 5, pessoal. O governador do DF apresentou na Câmara Legislativa um projeto de lei complementar sobre a organização da PGDF, Procuradoria-Geral do DF. Na Câmara Legislativa, o projeto foi aprovado sem emendas. Na fase de deliberação executiva, na fase da sanção ou veto, o governador vetou 2 parágrafos do artigo 3º do projeto e sancionou o resto. Retornando à Câmara Legislativa, o veto foi derrubado pela maioria absoluta dos deputados em votação secreta. Ato contínuo, houve a promulgação da matéria pelo presidente da CLDF. Então, gente, veja toda uma situação que eu coloquei. Aí vem as alternativas, aí eu vou ler alternativa por alternativa. O projeto poderia ter sido apresentado por deputado, uma vez que não se trata de matéria de iniciativa privativa do governador? Errado. Pelo artigo 71, parágrafo 1º, inciso 3, essa matéria é de iniciativa privativa do governador. Letra B. Poderia ser apresentado um projeto de lei ordinária? Errado. Artigo 75, parágrafo único, inciso 3 da lei orgânica. Minha filha está aqui do lado. Diz que isso é projeto de lei complementar, pessoal. Não é projeto de lei ordinária. Então a letra B está errada também. Letra C. O governador não poderia ter vetado o projeto de lei de sua autoria, que foi aprovado sem emendas. Pessoal, não existe essa restrição. Projeto de lei
pode ser aprovado na Câmara Legislativa sem emendas, de iniciativa do governador, e o governador vetar. Não existe essa restrição, tá? Eu não falei em sala de aula, né, na videoaula que isso existiria, e também é a ideia de que o governador pode ter desistido, gente. Ele pode ter desistido do projeto de lei que ele apresentou diante de negociações. A Câmara Legislativa aprova o projeto, não emenda, mas faz um acordo com o governador de ele rejeitar ou de ele vetar alguns dispositivos. Isso pode fazer parte do acordo político, por que não? Não existe essa restrição, tá bom? Letra D de dado. O caso apresentado está equivocado, pois um veto somente poderia ser derrubado. Gente, está errado, porque não é maioria relativa, é maioria absoluta em votação ostensiva. O caso apresentado estava errado porque eu falei que seria votação secreta. Não é votação ostensiva. Então, o erro que eu coloquei na letra D não é o correto, tá certo? A letra D está errada porque, na verdade, é votação ostensiva e não votação secreta. Letra E. O caso... Dá um sorrisão. O caso apresentado está equivocado, pois quando um veto não é mantido, a matéria é enviada ao governador para promulgação. Ô filha, deixa eu fazer meu vídeo. Você deixa? Tá bom? Depois a gente vai. A gente vai pro shopping, tá bom? A gente vai pro Projeto Tamar? Vamos pro Projeto Tamar. Vai, depois a gente vai. Pessoal, então olha só. A letra E é a correta, pessoal. Por quê? Né, eu não podia deixar de dar atenção, né, meu povo? Vamos lá. O caso apresentado está equivocado, pois, gente, quando o veto é derrubado pela Câmara Legislativa, ou seja, o veto não é mantido, isso é um erro comum que já caiu em várias questões de prova. Quem promulga a matéria, gente, é o governador. Então, o veto é derrubado, não é o presidente da Câmara Legislativa que promulga essa partezinha cujo veto foi derrubado. Isso vai para o governador para ele promulgar. Se o governador não promulgar em 48 horas, aí volta para o presidente da Câmara Legislativa promulgar. Se ele não fizer, no mesmo prazo, é o vice-presidente da Câmara Legislativa, tá certo? Então leiam lá o artigo 74 da Lei Orgânica, em especial o parágrafo 4º, tá? E as outras alternativas estavam respondidas no 71, parágrafo 1º, inciso 3, 75, parágrafo único, inciso 3, tá certo? Vamos lá. Questão 5 já foi. Questão 6. Em uma determinada sessão ordinária da Câmara Legislativa, gente, foram objeto de deliberação as contas anuais do governador, da mesa diretora e do TCDF. Responda a alternativa correta. Pessoal, as contas da mesa diretora da CLDF são julgadas pelo TCDF, à semelhança das contas de qualquer administrador público. Quais são as exceções que a Constituição Federal permite? As contas do chefe do Executivo. As contas do presidente da República e do governador e de um prefeito são julgadas pelo Legislativo, Câmara de Vereadores, Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, sendo que existe um parecer prévio do Tribunal de Contas. Aqui no Distrito Federal, se você pegar o artigo 60, deixa eu pegar minha colinha, inciso 29, você vai ver que compete privativamente à CLDF julgar as contas do TCDF. O Supremo já declarou até isso constitucional. De que forma, gente? Quem é que fiscaliza o fiscal? O grande dilema de você ter um fiscal que ele mesmo precisa ser fiscalizado. Então, em algumas assembleias estaduais e aqui na Câmara Legislativa do DF, por força da Lei Orgânica do DF e das constituições estaduais respectivas, é o Legislativo que julga as contas anuais do Tribunal de Contas, do grande fiscal. Então, é alguém que fiscaliza as contas do fiscal. Então, a Câmara Legislativa tem competência privativa para julgar as contas do governador, artigo 60, inciso 15, e as contas do TCDF, artigo 60, inciso 29, mas não as contas da própria mesa diretora da Câmara Legislativa. Isso vai para a regra geral, as contas são julgadas pelo TCDF, tá bom? Isso também você pega o artigo 78, inciso 1 da Lei Orgânica. Então, a alternativa correta é a letra A, pessoal. Questão 7.
assinale a opção que corresponde a uma hipótese lícita de acumulação de funções à luz do regimento. Artigo 16A, que é um dispositivo que eu acho que tem grande chance de cair em prova, gente. Já disse isso, não é a primeira vez que eu cobro essa questão em simulado. Mas como esse é o último simulado, fiz questão de cobrar de novo, porque é uma aposta que eu acho interessante, né? Quais são as funções que você pode exercer cumulativamente, gente? Membro da mesa e presidente de comissão permanente não pode. Membro da mesa e corregedor não pode. Membro da mesa e ouvidor não pode. É a letra D de dado que não tem proibição no artigo 16A, nem em outro dispositivo do regimento. Corregedor e presidente de CPI, porque presidente de comissão temporária não está previsto no 16A. É presidente de comissão permanente, junto com corregedor, ouvidor ou membro da mesa diretora. Então, maravilha, a letra D de dado é a correta, gente. Artigo 8º. Questão 8ª. Assinale a situação que não corresponderia ao que está previsto no regimento interno. A audiência realizada em gabinete de deputado na sexta-feira, gente, é o que diz o artigo 99. As sextas-feiras serão reservadas a audiências nos gabinetes parlamentares. Os parlamentares receberem, né, membros da sociedade civil e por aí vai. Não é uma audiência pública dentro do gabinete do cara. É apenas o gabinete do indivíduo sendo utilizado para receber a população, gente. Já que não vai ter sessão da casa. Simples assim, como eu expliquei na videoaula. Sessão ordinária realizada numa quinta-feira. Sim, está previsto no regimento terça, quarta e quinta. Sessão extraordinária realizada em uma segunda, porque a sessão extraordinária é realizada em dias distintos das sessões ordinárias. Se as sessões ordinárias acontecem terça, quarta e quinta, segunda-feira é um ótimo dia para uma sessão extraordinária. Ou então, um horário de noite na terça, quarta e quinta é outro horário comum para a sessão extraordinária. Reunião, letra E, reunião ordinária de uma comissão permanente em uma manhã de segunda-feira, sim. As reuniões das comissões permanentes são segundas, terças e quartas, em horários que não coincidam com sessão ordinária ou extraordinária da CLDF e que não coincidam com reunião ordinária de outra comissão. Então, a letra E não tem problema, a letra D de dado tem problema, tá? De acordo com o artigo 83, se não me engano, ali, inciso 2, tá? É por ali. Então, gente, reunião extraordinária de comissão permanente realizada concomitantemente com sessão extraordinária da CLDF tem problema. Leia o artigo 83, estude a literalidade dele, tá? E aí esses dois artigos eu também acho que tem grande chance de cair em prova. O 83 e o 99. Deixa o carro de som aqui do Tapamonha passar. Entendeu? Isso. O circo, hoje, eu vou. Pode deixar que eu vou. Então, a letra D de dado é a que não corresponde ao que está no artigo 83, inciso 2, e veja esses artigos 83 e 99 do regimento interno. Questão 9. Maria, deputada distrital e presidente da CLDF, está presidindo a sessão ordinária da Câmara. Em um primeiro momento, deliberou-se um projeto de lei que era de autoria de Maria. Em um segundo momento, deliberou-se um projeto de resolução que Maria pretendia discutir. Diante desses casos, é correto afirmar, à luz do regimento, que... E aí, gente, a alternativa correta é a letra A, tá certo? No primeiro caso, Maria não pode presidir enquanto a matéria estiver sendo apreciada, discutida e votada, né? Ela é a autora desse projeto. No segundo caso, ela deixa a presidência, reassumindo essa presidência após o encerramento, não da votação da matéria, mas da discussão. Ela discutiu, ela sai da presidência enquanto ela discute, e quando começar a votação, ela pode voltar à presidência da CLDF. Por quê? Porque os artigos 42, parágrafo 2º e o artigo 16 do regimento não devem ser confundidos. O 42, parágrafo 2º diz: o presidente, para tomar parte em qualquer discussão, ele deixa a presidência, reassumindo-a somente após o encerramento da discussão. Na votação ele já pode presidir, é o que diz o 42, parágrafo 2º. Mas o 16 diz assim, gente:
o deputado distrital não pode presidir os trabalhos da Câmara ou de comissão quando se tratar de ser um assunto de interesse pessoal ou de apreciação de matéria de sua autoria. Então, enquanto a matéria estiver sendo apreciada e for de sua autoria, ele não preside. E o que é apreciação? Em termos genéricos do que se conhece como processo, né, da teoria geral, sei lá, do processo legislativo, apreciação é igual a discussão mais votação. Tá? Geralmente se chama de deliberação, mas eu acho que essa apreciação aí está no sentido de deliberação como discussão mais votação. Mas eu não me meti nesse imbróglio, gente, ou nessa dúvida. Eu coloquei a letra do regimento, porque na letra A eu botei assim: enquanto a matéria estiver sendo apreciada, que é o mesmo termo que está no artigo 16, ele não pode presidir. Mas eu entendo que essa apreciação aí é discussão e votação. Então há uma diferença de quando é uma matéria de autoria do presidente ou de quando é uma matéria que o presidente quer apenas discutir. Acabou a discussão, nesse segundo caso ele já volta a presidir. Quando a matéria é de autoria dele, ele só pode voltar à presidência quando a matéria deixou de ser apreciada, que para mim é discussão e votação, tá bom? Cuidado com esses dois dispositivos. E a última questão, uma questão mole-mole, de Lei Complementar 13 de 96, mole-mole assim também não, né? Mas de boa, não era difícil. Assinale a opção que não contempla uma hipótese de iniciativa comum no processo legislativo distrital. O artigo 9º, parágrafo 1º, gente, da Lei Complementar 13, vai trazer os casos de iniciativa comum, que são as iniciativas parlamentares, as iniciativas dos cidadãos, as iniciativas do governador, tá? O que é essa iniciativa comum, gente? Para a generalidade das matérias, um projeto sobre meio ambiente, um projeto sobre educação, um projeto sobre consumidor, ele pode ser apresentado por quem? Por essa iniciativa comum, que é os parlamentares e as comissões, o governador e os cidadãos, mas não aqueles outros, por exemplo, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tem iniciativa privativa, que tem iniciativa legislativa, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem iniciativa legislativa. Eles só têm iniciativa legislativa para alguns assuntos relacionados com a sua organização interna. A Defensoria Pública só apresenta projeto de leis sobre criação de órgão, criação de cargos na Defensoria Pública, a organização da Defensoria Pública, o mesmo do TCDF, gente. Então, iniciativa comum aqui é essa iniciativa geral, que pode ser exercida por diversos legitimados e que trata da generalidade das matérias. Deixa eu te explicar uma coisa, porque e aí a alternativa correta é a letra C de casa, que não está no 9º parágrafo 1º da Lei Complementar 13. Mas eu quero aproveitar para dizer, gente, que a letra B de bola eu botei de acordo com a literalidade da Lei Complementar 13, porque está escrito aqui, pô, à luz da Lei Complementar 13. Mas eu apenas dou a dica, que eu já ia trazer isso como uma dica diária, mas já estou aproveitando para explicar isso nessa última questão desse simulado 34, que é o seguinte, pessoal. A Constituição Federal, a lei orgânica do DF, vai dizer que são legitimados para propor projetos de lei na Câmara Legislativa deputados e comissões, comissão temporária, comissão permanente, tá? A própria mesa diretora, que é uma espécie de comissão, né? No próprio regimento da Câmara dos Deputados se fala que é uma comissão diretora, mas a mesa diretora pode apresentar um projeto de lei, é como se ela fosse uma comissão, tá? Pelo menos é o entendimento que o próprio regimento da Câmara expressamente fala. Na Câmara Legislativa também é uma ideia de que a mesa diretora pode apresentar projetos de lei e possivelmente por isso o regimento interno e a Lei Complementar 13 falaram que órgãos da Câmara Legislativa podem apresentar projetos de lei. A mesa diretora pode? Pode. Uma comissão permanente ou uma comissão temporária, que são órgãos da Câmara Legislativa, podem? Podem.
Mas eu, Léo, não marcaria numa prova, eu não faria esse silogismo. O regimento diz que órgão da Câmara Legislativa pode apresentar projeto de lei. A Procuradoria da Mulher ou a Procuradoria da CLDF, não é? A Procuradoria-Geral da CLDF é um órgão da CLDF. Pode apresentar projeto de lei? Óbvio que não. Não pode. Porque não é o regimento, não é essa lei complementar 13 que traz os legitimados de um processo legislativo, gente. Isso é matéria constitucional. Isso é matéria da Constituição Federal, isso é matéria da lei orgânica do DF. Então, para a prova, num caso concreto, marque que a mesa diretora da Câmara Legislativa pode apresentar projeto de lei, comissão temporária, comissão permanente e um deputado distrital, eles podem apresentar projeto de lei. Mas outros órgãos da Câmara Legislativa, como Procuradoria da Mulher, como Procuradoria-Geral da CLDF, não me diga que porque o regimento interno diz que órgãos da Câmara Legislativa podem apresentar projeto de lei, eles podem, porque eles não podem, tá certo? Porque, infelizmente, o regimento interno e a lei complementar não mandaram bem, na minha opinião, quando escreveram órgãos da Câmara Legislativa podem apresentar projetos de lei, porque existem o FASCAL, você pode entender, ou sei lá, outros órgãos da Câmara Legislativa vão poder apresentar projeto de lei. Não é assim não, gente, tá? E aí, uma interpretação do regimento e da lei complementar à luz da lei orgânica e da Constituição, comissões e a mesa diretora, tá, podem apresentar projetos de lei. Mas por que essa questão tá certa? Porque eu repeti, gente, a letra da lei complementar, e porque eu não sou maluco de botar aqui a Procuradoria-Geral da CLDF apresentando um projeto de lei. Foi isso que está escrito aqui? Não foi. Está escrito aqui que órgão da Câmara Legislativa pode apresentar projeto de lei, inclusive tem a iniciativa comum. Pode? Pode. As comissões são órgãos da Câmara Legislativa. Então, como eu repeti a letra da Lei Complementar 13, dizendo órgãos da Câmara Legislativa têm iniciativa comum. Se cai a letra do regimento da Câmara Legislativa, órgãos da Câmara Legislativa têm iniciativa legislativa. Se for a literalidade, gente, marque certo. Mas não faça esse silogismo a ponto de ultrapassar essa literalidade para concluir que a Procuradoria-Geral da CLDF apresenta projeto de lei na Câmara Legislativa, tá? Ou que a Procuradoria da Mulher apresenta projeto de lei na Câmara Legislativa, que não apresenta, tá certo? Então, se for a literalidade que escreve órgãos da Câmara Legislativa podem apresentar projetos de lei à luz do regimento interno e à luz da lei complementar, sim, isso está certo, tá? Se extrapolar, dando exemplo de alguns órgãos que não sejam mesa diretora e comissões para apresentar esse projeto de lei, não marque correto, é o que eu levaria para a prova numa interpretação constitucional desse dispositivo. Já falei demais, apresentei aí esse simulado 34, agradeço a atenção de vocês, gente, por todos esses vídeos correções, né? Acho que a palavra composta daria o plural vídeos correção, né? Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado, estudem bastante essas questões, espero que eu tenha acertado a questão, né? As questões da prova de regimento, de lei complementar 13, de lei orgânica do DF. Minhas principais apostas para essas leis, gente, são exatamente as que já estão nos simulados e nas dicas diárias. Não deixe de revisar todas as dicas diárias, todos esses simulados, para você ir para a prova com faca nos dentes, sabendo que eu posso não ter acertado, tá certo? Mas eu acho que, enfim, eu acho que eu acertei, né? Espero que eu tenha cravado as questões que venham a cair na prova, porque foi muita dedicação, gente, muita seriedade. Espero que vocês tenham visto que tudo foi feito com muita competência, né, dentro das minhas limitações, mas com muito comprometimento, tá certo? Deu muito trabalho fazer esses simulados, tá? Infelizmente o concurso foi suspenso, e aí a gente ficou, né, com mais simulados do que, de repente, se o concurso tivesse acontecido lá no passado, aconteceria. Mas para manter minha palavra, eu fiz aí uma quantidade boa de simulados gratuitos para vocês, tá certo? E espero que vocês, então, tenham aproveitado bastante. Força total nessa reta final, gente.
muita dedicação, né? Muita força, muita resistência para vocês, tá certo? Para que vocês cheguem na prova, né? Afiados e com muita informação na cabeça para detonar, né? A FCC, detonar o examinador e, como obviamente a gente vem brincando, realmente você se mostrar um aluno faixa preta, tá certo? Fizemos então cumprimos com o nosso papel. Espero que vocês façam um excelente... Tem gente que diz que ouve minha voz na prova, né? Não peço que você chegue a tanto, mas que com certeza você faça então ou ouça a minha voz, ou lembre das nossas lições, já vai ser o suficiente, tá bom? E para terminar, não poderia deixar de terminar com esse mar maravilhoso, tá certo? E a Igreja Nossa Senhora da Luz, tá bom, gente? Um abraço, muita axé para vocês, muita força na hora da prova, e a gente se encontra aí nas nossas dicas diárias até o dia da prova, tá bom? Um abraço, tchau! Tá, tchau. Tá bom. Até mais, galera. Um abraço, força aí nos estudos. Tchau, tchau.